Malta, finalmente terminamos o isolamento térmico na nossa casa e reparem bem o que é que nós temos aqui. Os nossos novos amigos, os novos habitantes aqui no Viver na Aldeia. Eu hoje quero partilhar aqui algumas dicas com vocês, falar um pouquinho e explicar-vos também como é que foi feito o processo, o porquê de eu ter escolhido estes materiais, responder a muitas dúvidas que vocês me enviaram nos comentários. Eu vou tentar responder o máximo possível e aquelas que são mais importantes, que eu acho que vos pode ajudar de alguma forma também, se vocês pretendem fazer um isolamento térmico de qualidade na vossa casa. Quanto é que nós gastamos, o valor total do investimento feito, o porquê de eu ter escolhido estes materiais, o porquê de ter feito assim, tudo isto vocês vão poder ver respondido até ao final do vídeo. Por isso, se estás interessado em saber como aplicar um isolamento térmico na tua casa, fica até ao final, porque eu tenho a certeza que este vídeo te pode ajudar de alguma forma. Eu vou começar pelo básico, aquilo que eu acho que é primordial antes de fazer qualquer intervenção de isolamento térmico num sótão. A primeira coisa a fazer é uma boa preparação. Malta, a preparação é tudo. Uma boa limpeza, aspirar o máximo possível, tirar todos os restos de massa, pedras soltas que haja na placa. Vocês, se assistiram aos meus vídeos anteriores, tiveram a oportunidade de ver que o meu sótão estava em muito mau estado, havia muitos restos de massa que fazia muitos altos na placa. Eu tive que estar a partir aquilo tudo, raspar, limpar. Não consegui colocar a placa 100% plana porque, mais uma vez, se vocês assistiram aos vídeos, vocês viram que eu tenho cabos de eletricidade chumbados com massa a passar pela placa, o que me impossibilitou de ter a placa 100% plana e lisa, ok? Também foi esse um dos motivos pelo qual eu optei por este tipo de solução de isolamento térmico, que é a lã mineral, porque ela é mais flexível e o rolo então é excelente para este caso. Mas vamos então voltar ao princípio. Limpeza, organização, vocês terem um espaço limpo é fundamental. Retirar todo tipo de pó, sujeira que possa ter, isso é um dos pontos principais que nós temos que fazer. Depois, como eu referi em vídeos anteriores, o tipo de isolamento que vocês vão escolher vai depender de vários fatores. Depende da utilidade que vocês querem dar ao sótão, depende a própria localização onde está a vossa casa, se é uma zona muito fria, se é uma zona com clima mais moderado, se está próximo de uma praia, se está numa serra, tudo isso vai influenciar muito a decisão final. Mas o ponto principal é mesmo a utilidade que vocês querem dar ao sótão. No meu caso, eu não queria utilizar o sótão para nada. Não era para arrumos, não era para utilizar, porque a altura é relativamente baixa, não dá para fazer nada ali. Eu não queria, de forma alguma, aceder nos próximos tempos ao sótão. Aquilo era para isolar apenas a nossa casa, fechar o sótão e não pensar mais naquilo. Ok? Por esse mesmo motivo é que eu escolhi a lã mineral. E vocês já vão perceber porquê. Agora, um dos erros muito comuns que muita gente comete quando vai fazer este tipo de intervenção no seu sótão é não colocar a espessura adequada. No meu caso, vocês puderam ver que eu coloquei 20 cm de espessura, ou seja, uma camada de 10 cm de altura com papel craft virado para baixo, e eu já vou explicar, vou responder aqui às vossas dúvidas, o porquê do papel estar para baixo, e a segunda camada de forma cruzada, sem papel craft. Vocês também puderam ver nas paredes, encostadas nas paredes que dão para o exterior, eu coloquei entre 30 a 40 cm de lã mineral a toda a volta, para bloquear ali mais um ponto térmico de entrada ou saída de energia térmica, calor ou frio que possa passar por ali. Então é assim, eu vou começar por responder aqui algumas perguntas, porque isto também vai de encontro àquilo que eu estava a tentar explicar. O Joel Martins mandou-me uma pergunta relativamente ao papel craft. Porquê é que o papel deve ficar virado para baixo e não para cima? Eu vi que alguns de vocês até comentaram que fizeram algo parecido com o que eu fiz e colocaram o papel virado para cima, o que eu posso-vos já garantir que isso é um problema que vos vai causar no vosso isolamento. Porquê é que o papel deve ficar virado para baixo? O papel fica sempre virado para a parte mais quente. Portanto, imaginem assim, a placa da casa, por baixo é onde vocês vão habitar, certo? É os tetos dos vossos quartos, da vossa cozinha, sala, casa de banho. O papel craft serve como barreira de vapor. Todos os vapores do interior de vossa casa, da cozinha, da casa de banho, a própria respiração, a ventilação da casa, todos estes vapores vão subir e vão penetrar pela placa, ou seja, pelo teto da casa. E
ao subir, passando a placa, eles vão encontrar ali uma barreira de vapor, ou seja, o papel vai bloquear e não vai deixar passar os vapores para cima, para a lã mineral. Da mesma forma que o calor e o frio que entra no sótão vai chegar ao papel e vai bloquear, não vai passar para dentro de casa. Se vocês colocarem o papel virado ao contrário, virado para cima, o que é que vai acontecer? Os vapores de vossa casa vão chegar à placa, vão passar, vão penetrar dentro da lã e vão bloquear depois em cima, assim no papel. O que é que vai originar? Condensação na lã mineral. Vai originar que ela fique úmida, vai originar que ela vá apodrecer com o tempo e não é isso que nós queremos. Outra pergunta que vocês também me enviaram bastante foi porque é que na segunda camada eu retirei o papel craft. Isto é assim, eu quando fiz a encomenda, eu encomendei 8 rolos de lã mineral em rolo com papel craft de 10 cm de espessura e 8 rolos de 10 mm também, de 10 cm, desculpem, sem papel craft, também em formato de rolo. O que é que aconteceu? Eu comprei isto no Leroy Merlin e pedi para me entregar em casa, porque era uma quantidade muito grande, não me cabia tudo na carrinha, eles vieram-me trazer isto a casa. E o que aconteceu é que eles enviaram-me tudo com papel, ou seja, eu pedi 8 com papel e 8 sem. E algum erro no armazém, eles enviaram-me tudo com papel. Eu tinha duas opções: contactar a empresa, a Leroy Merlin, para vir recolher tudo isto, depois estar à espera que me enviem novamente. Eu ia estar a perder mais uma semana ou duas por causa deste atraso. Então o que é que eu decidi? Bem, não vou reclamar nada, vai ficar assim e vou retirar o papel da segunda camada, porque aquilo até é relativamente simples de tirar. Ok, isto na teoria é muito fácil de retirar, é muito fácil de resolver, mas na prática eu já vos vou explicar que não é assim tão simples quanto isso e causa muitos problemas e dificuldade na hora da instalação. Mas isto é algo que eu já vou abordar aqui mais para a frente, ok? Prontos, relativamente à espessura, eu acho que vocês perceberam o porquê de ter colocado 20 cm. Estamos numa zona de montanha, muito frio no inverno, muito calor no verão. Quanto mais grosso for a espessura da lã mineral, melhor vai ser a eficiência térmica dentro de vossa casa, certo? Isto, não há volta a dar, é mesmo assim, quanto mais grosso, melhor a eficiência. Agora, é preciso ver em termos de custo-benefício, porque apesar de nós estarmos numa zona de montanha, nós estamos em Portugal, certo? Se eu estivesse num país nórdico, se calhar os 20 cm de espessura seria o mínimo dos mínimos que eu colocava no meu sótão. Aqui eu acho que é a espessura indicada. Uma grande maioria comete o erro de colocar apenas 5 cm, porquê? Porque é mais barato, é muito mais fácil de aplicar, é só esticar lá uma camada e está feito. Só que 5 cm é muito pouco, principalmente para as casas a norte de Portugal e principalmente aqui em zonas com muita umidade, muito frio, muito calor no verão. Perante isto, a primeira camada então, papel craft virado para baixo, lã mineral 10 cm, a segunda camada cruzada de 10 cm sem papel craft. Porquê sem papel craft? A mesma situação que a placa. Se eu pusesse uma camada de papel craft virado para baixo e outra camada de papel craft sobre outra placa de lã mineral, ou eventualmente virado ao contrário para cima, ia criar aqui uma caixa de bloqueio. A lã mineral vai condensar, vai ganhar umidade, vai apodrecer. O objetivo do papel é bloquear o vapor. Quando eu coloco uma camada de 10 cm com papel craft virado para baixo e a outra camada sem papel, eu tenho ali 20 cm onde o ar pode respirar facilmente pela lã, certo? Também é uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção, que é a ventilação do sótão. Malta, é imprescindível ter uma excelente ventilação dentro do sótão. Vocês não cometam o erro de bloquear todas aquelas frinchinhas que se vê nas telhas, nas laterais. Isso não pode acontecer. Uma coisa é vocês terem um sótão para habitar. Aí sim têm que bloquear completamente tudo. Ou utilizarem para arrumos de uma forma consistente.
Aí os métodos de isolamento já serão diferentes e eu não vou estar a abordar muito isso porque não é muito o tema deste vídeo, porque este vídeo é mesmo para sótãos que não vão ser utilizados, não vão ser reaproveitados, ok? Se vais utilizar o teu sótão para fazer outra divisão, pá, esquece o método que eu utilizei porque não vai funcionar, não é assim que se faz, certo? Eu já vou explicar aqui mais para a frente como é que se faz esse isolamento, se vocês quiserem reaproveitar o vosso sótão. Esse foi o motivo pelo qual eu retirei o papel da segunda camada. Agora, um dos grandes problemas de retirar o papel é que nós, como estamos ali numa zona fechada, todas aquelas partículas do ar mineral, aquilo vai andar pelo ar. É imprescindível vocês terem uma máscara de boa qualidade, uma igual a esta, por exemplo, que foi a que eu comprei. Esta máscara vocês conseguem respirar perfeitamente, sem qualquer stress, e vão estar protegidos porque ao retirar o papel vai libertar muitas partículas do ar mineral. Eu não utilizei óculos, embora seja recomendado, principalmente para quem trabalha com o ar mineral acima da cabeça, ok? Como eu utilizei praticamente no chão, pá, eu não gosto de andar com os óculos, aquilo começa a transpirar muito, deixo de ver, por isso eu não utilizei, mas é algo que eu recomendo sempre utilizar. Luvas, obrigatório, porque senão vocês vão ficar com uma comichão danada. Também não utilizei camisolas manga comprida, pá, apesar de ter ficado com um bocado de comichão, mas depois eu tomar banho e sai passado um bocado, não se passa nada. Principalmente, o principal é mesmo vocês usarem a máscara para proteger os vossos pulmões, que aquelas partículas infiltram-se dentro dos vossos pulmões e nunca mais saem de lá, ok? Não se esqueçam disso, precaução sempre, se trabalharem com ar mineral, utilizar a proteção de máscara, óculos e luvas é essencial. Outra pergunta que vocês fizeram, a Sara Correia, relativamente a pragas e umidade. A lã mineral não vai atrair os ratos para fazerem ninhos e se houver uma pequena infiltração no telhado, a lã não apodrece e estraga o teto de baixo? É assim, malta, relativamente a pragas, pá, isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. No meu sótão é quase impossível os ratos chegarem lá, só se for mesmo para a fachada, pá, mas é muito difícil mesmo. Todos os canos de água que existia que dava ao sótão, aquilo foi tudo retirado, foi tudo tapado, não há buracos aí para lá, não há canalização, exceto os tubos de eletricidade, mas os ratos também não vão andar por aí, à partida, não é? Também são tubos muito fininhos, eu acho que quase impossível, até porque as ligações estão até meio da parede onde está o quadro elétrico. É o que eu digo. Pá, pode acontecer, mas é muito improvável. Agora, se vocês vivem numa zona onde há muitos ratos de fácil acesso ao sótão, pá, aí, claro, o que é que eu vos posso fazer? Não há grande coisa que a gente possa fazer relativamente a isso. Isso é a mesma coisa que vocês guardarem coisas no sótão, também está sujeitos a aparecerem ratos e estragarem-vos as coisas. Mas, à partida, da forma que está a minha casa, da forma que isto está feito, vai ser quase impossível eles chegarem lá. Relativamente à umidade, se houver alguma pequena infiltração no telhado. Por isso é que eu fiz uma boa preparação antes de aplicar o isolamento térmico. Vocês podem ver em vídeos anteriores como é que eu restaurei todo o meu telhado, a tinta que eu usei da Barboa para criar uma impermeabilização total dos poros das telhas, para evitar precisamente pingos para dentro do telhado, para me danificar a lã. Se cair um pingo ou outro, pá, uma coisa insignificante, não é isso que vai estragar. Agora, se for água constante, já sabe que a determinado ponto lá vai acabar por danificar, mas também não se estraga assim com tanta facilidade como se pensa, ok? É preciso ser uma quantidade de água muito abundante para estragar a lã. O ressoado, aqueles pingos esporádicos, não é isso que vai estragar a lã mineral, ok? Agora, custo-benefício. Valeu a pena o investimento? Quanto é que eu gastei relativamente a esta solução? E relativamente a outras soluções como espuma projetada ou placas de XPS. Eu gastei cerca de 500 euros com a lã mineral, ok? Com os portos de envio foi aproximadamente isso. Eu tive um desconto porque eu tenho o cartão do Leroy e consegui um desconto, salvo erro, de 10%. Eu acho que é perceptível vocês conseguirem perceber o porquê de eu ter aplicado a lã mineral, porque eu tinha várias alturas na placa, que me possibilitava de colocar, por exemplo, XPS. O XPS também é um material mais rígido, é mais estanque em termos de umidade e ia-me criar condensação na placa. É um material que eu não recomendo vocês colocarem no chão. O XPS é muito bom para isolar
tetos por baixo das, desculpem, o telhado por baixo das telhas. Se vocês colarem precisamente as placas de XPS por baixo da telha, aí faz sentido, sim, se vocês quiserem reaproveitar o sótão, faz todo sentido vocês colocarem placas de XPS por baixo da telha, colar com cola com espuma expansiva ou cola PU, depois tapar tudo isso com placas de OSB ou até mesmo Pladur, também é uma solução interessante. Aí está. E outra pergunta, se quiser colocar Pladur debaixo do teto, depois esse isolamento atrapalha, foi o que eu já referi. Não vale a pena vocês colocarem no chão se o objetivo será utilizar o sótão, até porque lá não dá para calcar. A partir do momento que vocês metem aquilo no chão, não se pode de maneira nenhuma andar em cima da lama mineral. Ok? Outra pergunta, o isolamento ajuda só no inverno ou também sentiste diferença no verão? Malta, ajuda em ambas as estações. No inverno, lógico que a casa vai ficar mais quente, de verão vai ficar mais fresco. Neste momento estão 38 graus aqui fora, está um calor terrível e dentro da casa, eu tenho lá um termómetro, está cerca de 24, 25 graus. E tenham atenção que a minha casa, neste momento, ainda não tem o isolamento térmico nas paredes, nem tem as janelas eficientes ainda instaladas, ok? E malta, era basicamente isto que eu queria falar com vocês, para vos ajudar também a esclarecer algumas dúvidas que possam ter relativamente ao vosso isolamento. Qualquer dúvida que vocês tenham extra, deixem os vossos comentários aqui em baixo, que eu assim que for possível vou ler, vou responder, também para vos ajudar. Diz-me o que é que tu achas em relação a tudo isto que eu disse. Qualquer coisa, já sabem, estou aqui para vos ajudar. Um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.